Graças a Deus. Vamos ver o que o Senhor quer falar hoje? Amém? Então abra a tua Bíblia no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 24. Esse é o capítulo, um dos capítulos que eu mais prego, né, irmãos? Mateus 24. O sermão profético do Senhor Jesus. E vamos ler então o versículo de número 36. Mateus 24, 36. Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Amém? É bem fácil de encontrar, né? Então vamos ler. Diz assim a palavra do nosso Deus. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Feche teu olho de novo. Querido Deus, Pai maravilhoso, estamos aqui agora, Senhor, para ouvir a Tua voz. Ensina-nos, Senhor. Eu quero estar coberta com o sangue do Senhor Jesus para eu poder pregar a Tua palavra que é santa, Senhor. Eu não sou digna de estar aqui, mas através da justificação do Senhor Jesus, eu posso estar aqui. Te agradeço, Senhor, e peço, fala conosco, fala com a Tua igreja, me usa, Senhor. Que eu desapareça, mas o Senhor apareça e seja glorificado na minha vida, na vida de cada irmão que aqui está, em toda a Tua igreja espalhada, Senhor, pela face da terra. Que o Teu nome seja exaltado hoje e sempre. Fica conosco, Senhor, Espírito de Deus, dirige essa palavra. Que assim seja. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar. Louvado seja o Senhor. Muito bem. Vamos ver o que o Senhor tem para nos ensinar hoje. Veja só, irmãos. Vocês sabem, né, que como eu tenho feito aqui várias e várias mensagens sobre o arrebatamento, e a cada culto de terça-feira, então eu procuro falar mais um pouquinho sobre o assunto, por causa que a palavra de Deus, ela é uma fonte inesgotável. Por mais que a gente fale, sempre tem mais para falar e aprender, né? Então é uma fonte de água viva que nunca vai acabar. Então hoje eu quero continuar falando para você a respeito do mesmo assunto, só que de um versículo, esse versículo que nós lemos, que faz com que alguns cristãos entendam de modo errado o momento do arrebatamento. Olha só, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Então tem alguns cristãos, algumas pessoas, alguns evangélicos, que dizem que nós não devemos querer saber o momento que o Senhor Jesus virá nos buscar, ou o momento do arrebatamento, ou até o momento da segunda vinda de Jesus depois, né, do período dos 7 anos da tribulação, por causa deste versículo aqui. Então algumas pessoas dizem isso, não devemos, não nos compete saber o tempo. Só que não é o tempo, é o dia e a hora, né? E eles dizem assim, então, se o próprio Jesus não sabe o dia que ele vai vir, então por que nós temos que tentar descobrir ou saber? Mas na realidade esse versículo aqui, irmãos, ele causa muita confusão na mente das pessoas. Ele é claro, não tem aqui nenhuma coisa que complique, mas às vezes, por não conhecer mais versículos da palavra, por não ter uma leitura mais assídua, mais completa da Bíblia, as pessoas acham que Jesus não sabe o dia que ele vai vir. E eu quero hoje tirar essa tua dúvida. Se tem alguém aqui
que pensa assim, eu quero que hoje, quando terminar o culto, você já saia daqui pensando diferente. Porque não é isso que a palavra de Deus está nos dizendo. Então veja só, Jesus sabe ou não sabe o momento que Ele vai vir nos buscar? Então é isso que eu quero responder para você através dessa mensagem. E se você pensa que Jesus não sabe, então eu só vou te adiantar aqui, Ele sabe. Amém? Mas vamos entender o porquê que Ele disse aqui nesse versículo que nem Ele sabia. Então vamos entender isso. Olha só, nesse versículo aqui, que faz parte do sermão profético de Jesus, então, né? Mateus capítulo 24, é o sermão profético de Jesus, que ele está falando sobre o que aconteceria no final dos tempos, tempos esses que nós estamos vivendo, né? Como eu digo sempre para vocês, eu não posso afirmar a data que Jesus vem, eu não posso afirmar para vocês o momento, o dia, mas, como eu digo sempre, eu acredito ser, pelo que eu leio na Bíblia, que nós estamos vivendo os últimos dias. Por tudo que está acontecendo no mundo e pelo que Deus nos deixou escrito aqui, através das palavras do próprio Senhor Jesus. Então veja só, irmãos. Jesus disse aqui, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Mas Ele disse daquele dia e hora. Então nós não sabemos que dia vai ser, nem que hora vai ser o arrebatamento, ou a segunda vinda, né? Mas nós podemos saber o tempo, ou a época. Então olhe bem o detalhe. O tempo ou a época, Jesus nos dá a conhecer no próprio capítulo 24 de Mateus. Porque ele diz assim, ó, vou ler do versículo 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, que coisas que Jesus estava falando? Essas coisas que, se você ler todo o capítulo 24 aqui, você vai entender que são as coisas que estão acontecendo hoje, nos nossos dias, que estão acontecendo no mundo. E Jesus disse assim, então, ó, assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Então eu já preguei aqui outra vez, várias vezes, sobre a parábola da figueira. Sobre que Israel, né, a figueira é o símbolo da nação de Israel, e que os ramos se renovaram e brotaram em 1948, quando Israel voltou a ser nação. Então o Senhor Jesus estava falando aqui, ó, quando a figueira brotar, ou seja, quando Israel voltar a ser nação, ou seja, quando Israel voltar a brotar, porque Israel estava, a nação de Israel estava espalhada pelo mundo, estava seca, como uma figueira seca. Aí quando eles voltaram para a terra de Israel, e a ONU estabeleceu então a nação novamente de Israel no dia, no ano de 1948, então começou novamente a figueira a brotar. E Jesus disse aqui, ó, quando vocês virem estas coisas acontecendo, o quê? Quando vocês virem a figueira brotar, e nós vimos isso, é claro, alguns aqui não, mas a geração viu isso, né, em 1948, então Jesus disse assim, vocês que verem isso, né, estou parafraseando aqui agora, estou mudando assim, não o sentido da palavra, mas estou explicando para você aquilo que Jesus quis dizer, ó, quando virdes todas estas coisas, então Jesus quis dizer assim, aqueles que verem a figueira brotar de novo,
essa geração não vai passar até que tudo isso aconteça. Então nós podemos entender que a nossa geração está vendo tudo isso acontecer. Nós estamos vendo. E Jesus disse então que não ia passar essa geração sem que tudo isso aconteça. Tudo isso o quê? O arrebatamento, né? A segunda vinda do Senhor. Então ele está dizendo aqui o tempo que isso iria acontecer, a época. Ele não estava dizendo nem o dia e nem a hora, mas ele estava nos permitindo saber, conhecer o tempo que ele vai voltar. Então, estamos no tempo que o Senhor Jesus vai voltar. Não posso marcar data, não posso dizer para você nem dia nem hora, mas o tempo o Senhor nos dá a conhecer. Então nós sabemos que estamos vivendo nos últimos dias, nos últimos tempos, porque Jesus falou isso. No mesmo contexto desse capítulo 24, Jesus nos dá a entender que a época ou o tempo nós podemos saber, mas o dia e a hora não. Então nós podemos saber que Jesus está vindo. Amém? Eu não posso dizer para você se vai ser amanhã, se vai ser depois, nem se vai ser ao meio-dia, meia-noite, às 3 da tarde. Isso eu não posso dizer, porque a Bíblia não diz. Mas a Bíblia diz o tempo. E nós estamos no tempo. Amém, irmãos? Então veja só. Dia e hora, Jesus disse que nós não podemos saber. Ninguém sabe. Mas a época nós podemos saber. Então Jesus falou isso para quê? Para que nós, hoje cristãos da última geração, vamos dizer assim, se nós formos realmente a última geração, nós vamos estar no momento do arrebatamento vivos. É claro que ninguém sabe o dia de amanhã, mas aqueles que estiverem vivos no momento do arrebatamento, não vão passar pela morte, então vão ser arrebatados vivos e estão vendo então o tempo que o Senhor Jesus anunciou, estão vivendo nesse tempo, mas dia e hora nós não sabemos. Ficou claro isso, irmãos? Amém? Então veja só, mas por que então que Jesus disse, olha só, mas a respeito daquele dia e hora, ele não falou do tempo. Ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Então, por que Jesus falou que nem ele sabia o dia e a hora? Para nós entendermos isso aqui, irmãos, e isso é que causa muita confusão na mente de alguns irmãos, porque dizem, Jesus não sabe. Jesus falou que ele não sabia, então ele não sabe. Mas ele sabe. E para nós entendermos isso, então, nós temos que entender o seguinte, que Jesus, ele tem 3 fases da vida dele, da vida eterna dele, né? Da sua existência eterna, nós podemos falar assim. Jesus tem 3 fases distintas na existência eterna dele. Como assim? Jesus sempre existiu. Ele é Deus, sempre existiu. Lá em João, capítulo 1 diz, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, né? E Jesus é o verbo, Jesus é a palavra. Jesus sempre existiu, Jesus não foi criado. Ele é Deus, se ele tivesse sido criado, ele não seria Deus, ele seria criatura. Mas ele é Deus, ele sempre esteve. Quer ver? Vamos ler para você não ficar com dúvida. João, capítulo 1, que diz assim, ó. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aqui está falando do Senhor Jesus. Ele estava no princípio com Deus. No princípio, antes do mundo ser criado. Jesus sempre existiu. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então aqui continua o capítulo, né? Você pode ler depois na tua casa, mas aqui nos dá a entender
que Jesus sempre existiu. Então, essa é a primeira fase da existência eterna de Jesus. Por que eterna? Porque ele nunca vai deixar de existir, ele nunca vai deixar de ser Deus. Então, ele sempre foi Deus, sempre. Ele não teve início e nunca vai ter fim, ele é Deus. Então, Jesus estava na glória com o Pai, antes de ele vir nesse mundo em forma humana. Então, olha só, a primeira fase da existência eterna, da vida, né, do Senhor Jesus, é o eterno passado, onde nós não sabemos o tempo, quanto tempo foi, sempre existiu. Diz que Deus sempre existiu, ninguém criou Deus, porque se alguém tivesse criado Deus, ele não seria Deus, amém, irmãos? Então Deus é Deus e Jesus é Deus. Então Jesus estava na eternidade eterna com o Pai, na eternidade passada com o Pai, antes de ele vir ao mundo. Então essa é a primeira fase, né, que nós podemos entender da vida do Senhor Jesus. Então olha só, Jesus, ele mesmo criou o ser humano. Como nós lemos ali, ó, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus nos criou. Jesus criou o primeiro homem Adão, a primeira mulher Eva, dos quais nós descendemos. Então Jesus sempre existiu, ele é Deus. Então Jesus criou o ser humano, ele sabia muito bem como era o ser humano, ele sabia muito bem como que o nosso organismo funciona, porque foi ele que criou, amém? Foi ele quem nos fez, então ele sabia o que era o ser humano. Aqui eu vou até usar uma frase que eu gostei muito de ouvir, do pastor Nathan Rufino, que ele fala assim: Jesus, antes de vir ao mundo, ele sabia o que era o ser humano, mas ele não sabia o que era ser humano. Entenderam, irmãos? Esse pastor, ele fala isso. E quando eu gosto de uma frase assim, eu sempre pego também para eu poder usar e explicar para vocês. Então, olha só. Jesus sabia o que era o ser humano, porque foi ele que criou o ser humano. Mas ele não sabia o que era ser um ser humano, porque ele é Deus. Ficou claro isso, irmãos? Ficou entendido? Então, assim, na sua forma divina, antes de ele vir ao mundo, Jesus não tinha limitações humanas que ele teve depois quando ele veio para nos salvar. Jesus não tinha as limitações que nós temos hoje. Antes de Jesus vir ao mundo em forma de um bebê, né, ele nasceu, um bebezinho, teve um crescimento normal de qualquer criança, só que com um detalhe, ele nunca pecou. Eu já vou falar um pouquinho mais disso depois. Mas então, olha só, Jesus, ele veio, e aí então ele foi saber o que era ter limitação humana. Aí ele sentiu fome, aí ele sentiu sede, aí ele sentiu sono. Porque antes, quando ele estava na glória com o Pai, ele não tinha essas limitações. Ele não tinha isso, ele não precisava dormir, Deus não dorme. Ele não precisava comer, ele não precisava beber, né? Amém, irmãos? Entendido isso? E depois, então, ó, essa é vamos chamar de primeira fase da vida de Jesus, no céu com o Pai, antes de ele vir para o mundo. Aí, então, Jesus veio ao mundo, por quê? Porque Adão e Eva pecaram, o Pai providenciou salvação para nós, por amor à nossa alma, porque Ele nos criou, Ele quer nos salvar. Então, Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo. Aí Jesus veio em forma humana, ele assumiu o nosso lugar. Aí então ele sentiu o que era ser um ser humano.
Claro. Aí então ele sentiu o que era ser um ser humano, porque antes ele sabia o que era ser, porque ele criou, mas ele não sentia no corpo dele as necessidades de um ser humano. Às vezes é um pouquinho complicado, mas eu espero que eu tenha conseguido explicar, ficou claro, né? Então olha só, aí quando Jesus, em forma humana, veio para morrer na cruz por nós, para nos salvar, aí ele teve sede, ele teve fome, ele teve sono, ele ficou cansado. E você pode dizer, mas como que você sabe disso, pastora? Vamos ler? Marcos 4:38. Abra a tua Bíblia aí, Marcos 4:38. Eu preciso explicar tudo isso aqui para você, para depois poder te dizer por que Jesus disse que ele não sabia o dia que ele ia vir. Marcos 4:38 diz assim, ó. Aquela passagem fala que quando Jesus acalmou uma tempestade. E Jesus estava na popa do barco, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? Então olha o detalhe aqui, e Jesus estava dormindo sobre o travesseiro. Antes de ele deixar a forma divina dele na glória, ele não precisava dormir. Mas agora que ele veio, se fez homem para poder nos salvar, agora ele tinha igual a nós todas as limitações que nós temos no nosso corpo físico. Amém? Então aqui nós vimos que Jesus dormia, tá? Na sua forma humana. Vamos ler ainda Mateus 21:18. Mateus 21:18. Que diz que Jesus teve fome. Eu estou lendo esses versículos aqui para vocês confirmarem o que eu estou falando, que Jesus na forma humana precisava de tudo o que nós precisamos hoje. Tá? Então diz assim, ó, Mateus 21:18. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. Então Jesus tinha fome. Jesus dormia e Jesus tinha fome. Amém? Mais um versículo, João 19:28. João 19:28. Diz assim. Aqui foi um pouquinho antes do Senhor Jesus morrer na cruz. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse, tenho sede. Então, esses 3 versículos nos dão a entender que Jesus, na forma humana, tinha as mesmas necessidades que nós temos hoje. Nós sentimos cansaço, precisamos dormir, nós sentimos fome, nós sentimos sede, toda limitação humana, né? Foi terça passada que eu falei para vocês que na eternidade nós vamos poder, com o corpo glorificado, e que vai ser semelhante ao corpo de Jesus, nós poderemos ir de um lugar para o outro instantaneamente, atravessar parede. Lembram da mensagem da semana passada? Que o nosso corpo glorificado vai ser igual ao corpo de Jesus. Mas aqui Jesus não estava no corpo glorificado, ele estava igual a nós hoje no corpo físico. Então ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele sentiu cansaço, ele dormia. E mais um detalhe, meus irmãos, ele perguntava as coisas para poder saber. Esse detalhe aqui é o que responde o nosso versículo que nós lemos para iniciar a mensagem, de Mateus 24:36, que Jesus disse que ele não sabia. Então olha só,
Desculpa, eu esqueci de ler Hebreus para confirmar para vocês como Jesus recebeu o corpo humano. Hebreus 10, versículo 5. Deixa eu achar aqui. Por isso, Hebreus 10, 5. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quisestes, antes um corpo me formaste. Esse versículo aqui nos prova, e vários outros também, mas eu não posso ler todos, que o Senhor Jesus recebeu um corpo humano. Que Ele não veio para esse mundo aqui com os seus atributos divinos. Quando Ele veio e foi gerado por Deus no ventre de Maria, Ele deixou na glória com o Pai todos os atributos divinos dele. O que é? Onipotência, que tem todo o poder, onipresença, que está em todos os lugares, onisciência, que sabe todas as coisas. Então, quando Jesus veio para esse mundo, recebeu um corpo, como nós lemos aqui, um corpo me formaste. Deus preparou um corpo para o Senhor Jesus, para Ele poder vir através do útero de Maria, nascer como ser humano, e 30 anos depois, 33 anos depois, morrer no nosso lugar na cruz. Então Ele recebeu um corpo humano, um corpo físico. Por isso que eu usei aquela frase do pastor Natan, que diz assim, que Jesus sabia o que era o ser humano, mas Ele não sabia o que era ser um ser humano. Amém? Então Jesus precisava de tudo isso. E agora então, nós também podemos confirmar Lucas 2,52. Lucas 2,52, eu não quero deixar você com dúvida, por isso eu estou lendo bastante versículos. 2,52. Teria muitos mais, mas a gente não pode ler todos por causa do tempo. Então, olha só, como é que foi a vida de Jesus aqui na forma humana? Diz assim, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então o Senhor Jesus nasceu como todo ser humano nasce, foi um bebezinho, teve a sua infância, a sua adolescência, a sua juventude, chegou ao estado adulto, e isso tudo em sabedoria, estatura e graça. O que quer dizer? Estatura, conforme a idade que Jesus estava, Ele ia crescendo no seu corpo físico. Assim como nós, uma criança que tem 1 ano tem um determinado tamanho, quando faz 5 anos já está maior. Então Jesus passou por isso também, porque são as limitações humanas. Amém? Aí diz ali, então isso em estatura. Jesus crescia em sabedoria e graça. O que significa isso? Crescer em sabedoria e graça. Jesus veio para esse mundo em forma humana, deixou os seus atributos divinos na glória, mas nunca Ele deixou de estar em conexão, quer dizer, em ligação com o Pai. Jesus nunca pecou. Amém, irmãos? Então isso aqui nos diferencia do Senhor Jesus. Por quê? Porque Ele nunca pecou. Jesus não pecando, Ele nunca se separou de Deus. Por isso que Jesus falou, e eu estou preparando uma mensagem sobre esse assunto, mas vou só adiantar um pouquinho agora para você. Talvez seja a semana que vem que eu pregue sobre isso. Sabe aquela passagem que as crianças vieram perto de Jesus e os discípulos queriam afastar as crianças, dizendo, não incomode o mestre? E Jesus disse assim, não façam isso não. Deixe eles virem a mim. E Jesus abençoou a todas as crianças. E Ele ainda disse assim, porque delas é o reino dos céus. Por que que Jesus disse isso? Porque no estado, vamos dizer assim, de inocência,
a criança é uma cidadã do céu, porque ainda não pecou. Mas no momento que a criança peca, que o pecado entra na vida da criança, ela passa daquele estado de inocência, de conexão, de ligação com Deus, para a separação com Deus que o pecado faz. Ficou claro isso, irmãos? Então veja só, por isso que Jesus disse aquilo: deixe as crianças vir para mim, porque delas é o reino dos céus. Ou seja, as crianças são pertencentes, vamos dizer assim, ao reino do céu, até o momento que elas pecam. Quando acontece o primeiro pecado na vida de uma criança, que ela deixa de ser inocente e passa a ser consciente, a criança, infelizmente, fica igual a todos nós, pecadores. Mas olhe bem o detalhe: Jesus nunca pecou, então ele nunca se separou do Pai, ele nunca deixou de crescer em sabedoria e graça. Claro isso, irmãos? Amém? Então Jesus nunca pecou, ele nunca se separou de Deus. A criança, até o momento que está sem pecado, está ligadinha com Deus. Se morrer, está na glória, é salva, porque é inocente, porque não tem pecado ainda. Temos, quando nascemos, o pecado de Adão como herança, mas a criança ainda não cometeu nenhum pecado. No momento que a criança comete o primeiro pecado, é que ela deixa de ser inocente e passa a ser pecadora. Amém? Então Jesus nunca pecou, ele nunca se separou de Deus. Então olha só o detalhe aqui. Dessa maneira aqui que Jesus viveu, crescendo em estatura, sabedoria e graça, era o plano inicial de Deus quando ele criou o homem. Quando Deus criou Adão, ele queria que todos nós, seres humanos, vivêssemos dessa forma. Crescendo em estatura, ou seja, nascemos pequenininho, vamos crescendo, até ficar a idade adulta. E crescer também em sabedoria e graça. Mas, com o pecado de Adão, quando nós cometemos o primeiro pecado, nós deixamos de estar nessa ligação com Deus. Esse era o plano de Deus para cada ser humano, mas nós não conseguimos porque pecamos. Amém, irmãos? Mas Jesus nunca pecou. Então Jesus viveu nessa vida aqui do jeito que Deus queria que todos nós vivêssemos. Veja só que maravilha seria, né? Se Adão não tivesse pecado. Mas ele pecou. Então agora, graças a Deus, temos o Senhor Jesus para nos livrar desse pecado. Mas o plano inicial de Deus era esse. Então tá, entendido isso, então, agora eu quero que você entenda o seguinte: como Jesus estava na forma humana, só que sem pecar, no plano original de Deus, que era o plano de Deus para todos nós, como Jesus estava assim, em forma humana, ele tinha as limitações que nós temos hoje. E hoje, quando você quer saber alguma coisa que você não tem conhecimento, você precisa o quê? Perguntar. Perguntar, procurar aprender, pesquisar. Nós somos assim, para poder aprender alguma coisa, para poder ter a resposta de alguma pergunta que nós venhamos a fazer. Então, olha só, Jesus também passou por isso. Além de ter fome, ter sede, precisar dormir, ele também na forma humana não sabia de tudo o que estava acontecendo. Por quê? Porque ele, quando veio para o mundo, ele deixou os atributos divinos dele na glória. Então Jesus não sabia tudo o que estava acontecendo. Ele sabia sim certas coisas quando o Espírito Santo o revelava. Aí Jesus sabia. Aí tem algumas pessoas que dizem assim: não, mas Jesus, sendo Deus, sabe todas as coisas e conhece todas as coisas. Hoje, porque hoje ele está novamente na glória com o Pai. Então depois que ele morreu e ressuscitou, quando ele subiu ao céu, ele assumiu de novo os atributos divinos dele. Amém? E assumindo os atributos divinos dele novamente, ele recebeu novamente onisciência, onipresença e onipotência, ou seja, todo o poder, todo o conhecimento.
Mas enquanto ele estava aqui, como ser humano, nessa vida, nesse mundo, igual a nós, porque ele precisava ser igual a nós para ele poder nos salvar. Jesus foi tentado de todas as formas, assim como nós somos tentados hoje. Mas ele nunca pecou. Eu repito muito essa frase, Jesus nunca pecou. Porque ele realmente nunca pecou. Então veja só, Jesus não sabia de tudo, irmãos, enquanto ele estava aqui na forma humana. Por isso ele precisava perguntar. Quer ver? Vamos ler mais uns versículos para você entender o que eu estou te falando. Jesus, no seu estado físico, não sabia de tudo, então ele precisava perguntar. Marcos 11, 13. Marcos 11, 13. Que diz assim. Novamente a passagem da figueira que nós já lemos, que Jesus teve fome. Mas vamos ler agora do 12 ao 14, diz assim, ó. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Esse nós já lemos. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver, olhe bem o detalhe, se nela, porventura, acharia alguma coisa. Para quê? Para comer. Aproximando-se dela, da figueira, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus, nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. E no livro de Mateus, conta a mesma história, e Mateus acrescenta um pouco mais. Ele disse assim, e a figueira imediatamente secou. Está lá em Mateus 21, do 18 ao 22. Então veja só, Jesus precisou ir até a figueira para ver se tinha figos, porque ele estava com fome e queria comer. Se ele estivesse nos seus atributos divinos, ele não precisaria ir até a figueira, porque daí no estado de onisciência, né, do Todo-Poderoso, ele saberia se aquela figueira tinha fruto ou não. Mas na forma humana, ele não sabia, ele estava longe da figueira. Vamos dizer que Jesus estava aqui e a figueira estava lá na porta. Jesus não podia enxergar o fruto e não sabia se tinha fruto. Ele foi daqui até lá. Quando ele chegou lá, ele viu, não tinha fruto. E ele disse, ninguém nunca mais coma fruto dessa figueira. E a figueira secou. Então veja só, gente, Jesus não sabia de tudo no seu estado físico. Por isso que tem gente que por não ler direito a Bíblia, por não conhecer, dizem, não, Jesus sabia, ele só quis perguntar para chamar a atenção dos discípulos. Não, ele não sabia, porque ele não estava no seu atributo de onipotência. Ele não sabia tudo. Conforme eu falei, quando ele falava alguma coisa de revelação, de profecia, era porque o Espírito Santo revelava para ele. Porque ele estava igual a nós, ser humano, limitações humanas. Outro versículo para nós conferirmos que Jesus realmente não sabia de tudo em seu estado físico. Mesmo o Evangelho de Marcos, um pouquinho para frente, capítulo 9, versículo 21. 9, 21. Aqui é aquele texto que nos fala a respeito de um jovem que ficava possesso por demônios. E o pai desse menino, então, desse jovem, foi pedir para Jesus libertar o filho dele, né? E Jesus, então, fez uma pergunta para o pai do menino. No versículo 21 diz assim, perguntou Jesus ao pai do menino, há quanto tempo isto lhe sucede? Então aqui nos dá mais um versículo que nos comprova que Jesus, no seu estado físico, ser humano, ele não sabia todas as respostas, ele não sabia de tudo. Estão acompanhando comigo, irmãos? Estão entendendo? Amém? Então olha só, há quanto tempo isto lhe sucede? Ou seja, Jesus disse para o homem, quanto tempo acontece isso com o teu filho?
E o homem disse desde a sua meninice, ou seja, desde pequenininho. Então Jesus não sabia, ele precisava perguntar, assim como nós hoje. Quando não sabemos de alguma coisa, perguntamos, buscamos a resposta. Jesus fazia isso no estado físico, que era a segunda fase da existência eterna de Jesus. A primeira foi antes de ele descer nesse mundo como homem. A segunda fase foi essa que ele esteve aqui nesse mundo como homem, como ser humano, com limitações humanas. Então essa é a segunda fase da existência de Jesus. A terceira fase da existência de Jesus é agora. Porque daí ele ressuscitou, subiu ao céu e assumiu de novo os seus atributos divinos. Então, hoje Jesus não precisa mais perguntar nada. Hoje ele sabe de tudo. Porque ele retornou para a glória e assumiu de novo o seu poder de Deus. Amém, irmãos? Mais ainda para te dar certeza disso que eu estou te falando. Marcos 5:30. Marcos 5:30. Diz assim, é aquela passagem da mulher com o fluxo de sangue. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Então aqui aquela mulher, que sofria há 12 anos de uma hemorragia muito grande, ela estava definhando, ela estava próximo da morte, porque ela tinha uma hemorragia muito grande e os médicos não conseguiam curá-la. Aí ela disse: se eu só tocar na roupa de Jesus, eu vou ficar curada. Ela tinha fé e ela agiu assim, e ela tocou por trás de Jesus, ela tocou na orla do vestido, ou seja, na barra da roupa de Jesus, E Jesus, quando a mulher tocou, a fé que ela tinha, fez com que ela ficasse curada na hora. E Jesus sentiu que dele tinha saído o poder, mas ele não sabia quem é que tinha tocado ele, porque ele estava em forma humana, ele precisava perguntar. Então olha o que ele disse: quem me tocou nas vestes? E aí os discípulos: mestre, todo mundo está te apertando, te tocando, como que nós vamos saber quem foi? E ele olhava ao redor para ver quem era, e a mulher então, com muito medo, se manifestou e disse: fui eu. Por que ela tinha medo? Porque naquela época a mulher não podia se aproximar de ninguém. Ainda mais ela, com aquele problema de hemorragia, ela tinha de ficar isolada, porque era considerada imunda. Então ela revelou que tinha sido ela, mas com muito medo. E aí Jesus disse o quê? Vai, filha, a tua fé te salvou. Está livre do teu mal. Mas Jesus perguntou quem era que tinha tocado nele. Ele não sabia. Claro, irmãos, ele precisou perguntar. O último versículo, então, tem muitos outros, mas eu quero ler mais, só esse aqui com você, a respeito do endemoniado gadareno. O mesmo capítulo aqui, Marcos 5, versículo 9. Todo mundo acho que conhece a passagem do endemoniado gadareno, Que era um homem que vivia nos sepulcros, nu, se machucava com pedras. Por quê? Porque era possuído por demônios. E aí, quando Jesus chegou perto desse homem, o espírito imundo gritou, se convulsionou. E aí Jesus disse assim, e perguntou-lhe: qual é o teu nome? Se Jesus estivesse no estado divino dele como Deus, ele saberia quem era aquele demônio. Mas ele não sabia quem era. Então ele perguntou: qual é o teu nome, demônio? E o demônio respondeu: legião. Que eram vários demônios. Quando se trata de legião, eram aproximadamente 6.000 demônios usando o corpo daquele homem. Mas Jesus precisou perguntar, porque ele não sabia, ele estava na forma humana dele. Então ele precisou perguntar. E por isso então, nós podemos entender que Jesus tinha essa limitação, assim como nós temos hoje.
Nós temos. Por quê? Porque a Bíblia nos fala em Hebreus 5:7. Olha só o que diz em Hebreus 5:7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne. Só até aqui eu vou ler, você pode continuar lendo em casa. Ele, Jesus, nos dias da sua carne. O que eram esses dias da sua carne? Eram os dias que ele estava aqui na forma humana. Amém? Então, os dias da carne de Jesus, que nos fala aqui, que o autor de Hebreus falou, era enquanto ele estava aqui, na forma humana, na forma física, e tinha deixado os atributos dele na glória. Amém, irmãos? Claro até aqui? Então, agora voltamos lá para o Mateus 24, que foi o nosso versículo de abertura da mensagem de hoje. Olha só. Mas a respeito daquele dia, Mateus 24, 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Por que que Jesus disse isso? Que nem ele sabia o dia que ele voltaria. Porque ele estava no seu estado físico. Se ele precisava perguntar as coisas que ele queria saber, porque ele não sabia tudo, a não ser quando o Espírito Santo lhe revelava, ele também não sabia, no seu estado físico, o dia que iria e que vai acontecer o arrebatamento. Ficou claro isso, irmãos? Então, por isso que Jesus disse que nem ele sabia, só o Pai. Nem ele sabia para poder falar para os discípulos. Ele não sabia, Jesus nunca pecou, então ele não estava mentindo. Ele estava falando a verdade. Ele não sabia, naquele momento, no seu estado humano, físico, com limitações humanas e físicas, ele realmente não sabia o dia que ele viria. Então, por isso, ele falou, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Então, naquele momento, ele não sabia. Mas aí agora Jesus morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, recebeu de volta os seus atributos divinos de onisciência, onipresença e onipotência. E agora, como Deus, que ele já está no seu corpo glorificado, não está mais no corpo humano, como o nosso normal, hoje ele sabe. Porque ele é Deus. E Deus conhece todas as coisas. Ficou claro, irmãos? Ficou entendido? Então veja só, esse versículo aqui, por falta desse conhecimento, as pessoas às vezes dizem, eu não quero saber o dia que Jesus vem, pois se nem ele sabe. Ele não sabia enquanto ele estava aqui, na forma humana. Hoje ele sabe. Entendido? Não deixei dúvida? Amém? Então, olha só. Jesus não sabia, mas depois da ressurreição, ele sabe. E só para comprovar, então, vamos ler aqui Atos 2, 32, 33. Atos 2. Para te mostrar que Jesus ressuscitou e está novamente no céu, na glória. 2, 32 e 33. Aqui era o discurso de Pedro. Pedro disse assim, a este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Então Pedro estava falando, eu e os outros discípulos somos testemunhas que Jesus morreu, mas ressuscitou. Amém? O 32, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Então, olha só, Pedro no discurso, ele estava dizendo o seguinte, Jesus ressuscitou e depois subiu ao céu. Por quê? Porque está à destra de Deus, ou seja, a mão direita de Deus. Jesus está à direita de Deus. Jesus é Deus. Para as pessoas que não entendem muito bem a Trindade, às vezes fica um pouquinho complicado. Mas vamos usar aquele exemplo de novo que eu uso sempre, o exemplo do ovo.
O ovo é um ovo, mas é composto de 3 elementos: casca, gema e clara. Mas você não diz 3 ovos, porque um é a casca, o outro é a gema, o outro é a clara. Não, você diz é um ovo. A Santíssima Trindade é assim, é um único Deus, mas em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então Jesus é Deus, ele saiu do estado humano, depois que ele ressuscitou, recebeu o corpo glorificado e subiu para a destra do Pai. Quer dizer, ele recebeu novamente os seus atributos de Deus, os seus atributos divinos. Amém? Então esse é o 3º estágio, ou a 3ª fase da vida de Jesus. Certo, irmãos? Eu tenho vários outros versículos aqui, mas o nosso tempo não nos permite agora. Mas se você quiser anotar, você pode ler depois em casa. Romanos 8:34. Romanos 8:34. João capítulo 1, do versículo 1 ao 3. João 1, do 1 ao 3. Mateus 1:23. Colossenses 1, do 13 ao 18, e 1 João 5:7. Esses são os versículos que nos comprovam que Jesus, depois que ressuscitou, voltou ao céu. Então, irmãos, olha só, Jesus não disse que nós não podemos saber o tempo que ele vai voltar. Ele disse que nós não sabemos o dia e a hora. Mas o tempo nós podemos saber, porque ele revelou aqui no mesmo capítulo 24 de Mateus. Ele disse: quando virdes essas coisas acontecendo, e nós somos a geração que estamos vendo cada coisa acontecer no mundo, né? Tudo que Jesus pregou aqui, guerra, fome, rumor de guerra, terremoto, sempre existiram essas coisas. Mas agora está assim numa, vamos dizer assim, uma velocidade maior, né? Mais vezes acontecendo isso. Então nós podemos saber a época, nós podemos saber o tempo que Jesus vai voltar. E que é para agora, para ontem, como eu digo sempre. Jesus está voltando. Nós não sabemos o dia e a hora. Mas ele disse que ele não sabia no seu estado físico. Hoje ele sabe e quer que nós estejamos preparados, porque ele nos revelou o tempo. E o tempo é hoje. São nos nossos dias. Provavelmente somos a geração dos últimos dias. Amém, irmãos? Ficou entendido isso? Então, se você pensava que nem Jesus sabia o momento que ele vai voltar, mude esse teu pensamento hoje. Ele sabe sim e ele está preparado, né? Como de vez em quando a gente brinca, Jesus já está no caminho, ele já está voltando, ele já está com o pé para o lado de fora da porta. Ele já está chegando. E pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser o ano que vem. Eu não sei o dia e a hora, mas a época é a nossa, provavelmente. Somos os cristãos dos últimos dias. Amém? Vamos buscar o Espírito Santo, que é quem nos prepara para esse momento maravilhoso do arrebatamento. Você foi abençoado com essa palavra? Amém? Então venha orar, venha buscar de Deus, venha pedir que o Espírito